No estudo de hoje, vamos aprender um pouco sobre o ano jubileu. Deus instituiu três, vamos dizer assim, três festas, né? Três eventos importantíssimos, inclusive até mesmo para firmar o calendário que nós temos até hoje. A semana da criação, né? O ciclo semanal, estabeleceu os calendários que existem através do seu povo dos judeus. Nesse estudo, vamos ver que, se contarmos desde o início, quando teria começado o jubileu, seria então 120 jubileus, né? Hoje, em 2030, fará o 120º ano jubileu. Mas se contarmos desde quando Deus instituiu, né, que quando o povo de Israel entrasse em Canaã, então são 70 jubileus que vão completar em 2030. Então vamos entender esses cálculos, né? Como podemos entender o jubileu à luz da Bíblia e como ele então se relaciona com o fim do sexto milênio. Antes, quero convidar vocês para uma oração. Pai querido, nosso bom Deus, Criador do céu e da terra, mantenedor de todas as coisas, é o Senhor quem revela o conhecimento que precisamos ter da Tua Palavra e de tudo que ainda falta se cumprir e acontecer. Se o Senhor não revelar, não podemos, Senhor, calcular, não podemos encontrar com fórmulas ou lógica, mas somente pela revelação do Senhor fará nos entender o que o Senhor quer que nós aprendamos e o que falta cumprir, para que sejamos advertidos e também fiquemos alegres, porque em breve o Senhor virá nos buscar. Louvado seja Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Deus deu a Israel três eventos importantíssimos que faz parte do calendário, da cronologia, do tempo, e isso tem perpetuado até os nossos dias. O primeiro é o sábado, né? O sábado se tornou um marco para o povo de Deus, porque o sábado foi dado por causa do homem, e não por causa do sábado, como disse Jesus. Ou seja, Deus estabeleceu o sábado no Éden, quando ele fez o primeiro casal, Adão e Eva. E isso indica que seria para toda a humanidade. O sábado, então, o ciclo semanal, ele só existe por ordem divina. Enquanto o ano é determinado pelo sol, o mês é pela lua, o dia é pela rotação da terra, mas o sábado é uma determinação divina, é o ciclo semanal que Deus estabeleceu de 7 dias. Então não há nenhuma indicação, digamos, científica, astronômica, arqueológica, não histórica, não, é só pelo que está escrito na Bíblia. Então, até hoje existe esse grande marco que se remonta à Bíblia, lá na criação, e não tem outra origem, outra explicação a não ser a palavra de Deus quanto ao ciclo semanal e à origem do sábado. Deus também estabeleceu posteriormente o ano sabático, né? Enquanto o sábado foi dado para o homem, então a cada 7 dias de trabalho o homem descansaria um dia, Deus também estabeleceu um ano sabático para a terra. Então a terra seria plantada durante 6 anos e o 7º a terra descansaria. E o jubileu é a coroação dos dois, onde o homem ficaria livre também do trabalho e ao mesmo tempo voltaria para a sua terra. E o sábado, ele é muito claro na Bíblia, Deus deixou muito claro quando deu para o seu povo, né? Quando muitos querem dizer que Deus deu para Israel, então só vale para Israel. Israel era o povo de Deus, o povo que Deus tirou do Egito, salvou e aí deu as leis para eles cumprir. Assim como hoje, quem é povo de Deus obedece, não vai questionar, não vai dizer que não vai obedecer, estaria então atestando que não ama a Deus, né? Que não quer compromisso com Deus, só quer as bênçãos, mas não quer a obediência. Então o sábado, Deus deixou bem claro em Êxodo 35:2, né? Durante 6 dias será feito todo o trabalho, mas o 7º dia será um dia santo, né? De descanso. E ainda ele diz, no dia de sábado, Shabá, não acendereis fogo. Durante 6 dias, lá em Levítico 23:3, se trabalhará, mas o 7º é de repouso. Deuteronômio 5:13 também está aqui, trabalharás 6 dias, nele cumprirás todos os seus afazeres, né? Para descansar no 7º. E então repete ainda em Êxodo 23, Êxodo 31. Durante 6 dias você deverá trabalhar. Êxodo 34, Marcos 2:27, quando Jesus diz que o sábado foi criado por causa do homem. Quem veio primeiro, o homem ou o sábado? Foi o homem. Então Deus estabeleceu o sábado porque o homem necessitaria não só por uma questão de necessidade física, de descanso, mas de estar em comunhão com o seu Criador, um dia exclusivo dedicado. Isso é importantíssimo para a mente, corpo e espírito. Não é só numa questão social, não é só numa questão humanista, só numa questão de descanso para o homem, porque se fosse só assim como alguns diriam, poderia descansar em qualquer dia.
mas é no dia que o Senhor determinou, porque esse é o dia que Deus quer um encontro exclusivo com o homem. E também ordenou o Senhor em Êxodo 16, 23 sobre o dia de repouso, quando foi para buscar o maná. E o mandamento, o quarto mandamento, né, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, essa questão do 7 é fundamental. 7, 70 vezes 7, ano sabático, ano jubileu, tudo está relacionado ao número 7. Tanto o ano de descanso, ou o ano sabático, quanto o ano jubileu, eles estão descritos em Levítico 25. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando entrardes na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Esse é o ano sabático. Depois de 6 anos de trabalhar a terra, então se dava um descanso, e Deus fez promessa de que seu povo não passaria necessidade. Deus faria a terra produzir em dobro e até em triplo, para que o povo sempre tivesse o que comer. Bastava confiar nele. Não há registro na Bíblia sobre que o povo de Deus tenha guardado um ano sabático ou até mesmo um ano jubileu. Realmente não há. E isso mostra, né, o problema de incredulidade do povo ao longo dos anos, o trabalho que eles deram a Deus, porque não confiaram em Deus. Então era o ano também do perdão das dívidas. Hoje, por exemplo, a pessoa fica nos bancos, né, nos bancos de restituição, como por exemplo a SPC e Serasa, há 5 anos, né, para ficar ali cadastrado. Então as dívidas no tempo de Israel durariam 7 anos. Todas as dívidas seriam perdoadas no ano sabático. E o ano jubileu? Deus então continua o capítulo 25, contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º ao 10 do mês farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Farás passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º, ou seja, de número 50, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas que não podadas. Porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano jubileu tornareis cada um a sua possessão. Então era um ano que era seguido de um ano sabático, já que a cada 7 anos era sabático, 7 vezes 7, 49, o ano 49 era sabático, então em seguida vinha um ano jubileu. Então a cada 50 anos ocorria 2 anos sabáticos seguidos, né? Porque um era sabático e o outro era o jubileu, mas tudo que acontecia no jubileu também é o que aconteceu no ano sabático anterior. Menos as dívidas já eram perdoadas, né? Então o foco principal era a questão da terra. A terra voltava para o antigo dono. Ninguém podia vender a terra perpetuamente. Qualquer terra que fosse vendida, ela podia ser resgatada a qualquer tempo. E se a pessoa não tivesse como resgatar a sua terra, ia esperar o ano jubileu para que então fosse restituída. É por isso que o valor da terra era de acordo com quantos anos faltava para jubileu. Ou seja, se eu vendesse uma terra hoje, eu não ia contar que ia voltar para mim daqui a 49 anos, eu ia contar daqui para o próximo ano jubileu, que a gente vai ver que é no ano 6.000. Então eu teria que fazer um cálculo em cima de 5.000. Quem vendesse, digamos, há 45 anos atrás, ia fazer o cálculo para o jubileu praticamente 50 anos, então o valor da terra seria maior. E se estivesse próximo do jubileu, era menor, porque no jubileu a terra vendida voltava para o dono. O que se vendia, na verdade, era digamos, a benfeitoria, né? A colheita, quantas colheitas a pessoa podia obter daquela terra, e depois devolvia a terra para o dono. Então ele comprava o plantio, né? E tinha o direito de plantar enquanto fosse dele até o ano jubileu. Então essa contagem ela deve começar então no ano 1, a partir do 1. E a cada 7 anos era considerado o ano sabático. Então se a gente tem o ano 1, o ano 7 é sabático. Depois continuando, o ano 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 é sabático. 21, 28, 35, 42, então 49 ano sabático. Em seguida ao 49 então vinha o ano jubileu, o ano de número 50. E esse ano ele já era o início do
da contagem para o ano sabático, né? Então, porque é uma sequência, né? Então a sequência continuava. Quando havia o ano jubileu, ele então seria o primeiro ano para o ano sabático também, ele começava a contagem para o ano sabático. Então só a cada 50 anos é que havia essa questão de 2 anos, digamos, sabático consequente, né, subsequente, e também havia aí um espaço menor entre o jubileu e o ano sabático de 6 anos. Mas nada que pudesse temer, porque era Deus quem ia garantir o pão do seu povo. Então vejamos quando começou essa contagem, como a gente pode fazer esse cálculo e entender a respeito do ano sabático, porque Deus instituiu o ano sabático e até mesmo o jubileu. Tudo começou lá com Caim. Antes, observe o que Deus disse aqui em Gênesis 3, 17, quando Deus amaldiçoou a terra com a entrada do pecado. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ou seja, né, agora a terra não mais produziria voluntariamente, né? O trabalho de Adão era só cultivar, era regar, era, né, fazer o cuidado do jardim. Então a terra produzia por si só. Mas agora requeria que ele plantasse, e a terra ia dar o alimento, mas requeria que ele plantasse. Então ele teria que trabalhar, suar, fadigar. E Deus então fez essa maldição, a primeira maldição à terra. A segunda acontece com Caim. Então vejamos aqui como Deus diz, né? Quando Caim matou Abel, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E o que aconteceu em seguida, né? Quando Deus então chama Caim e então lança sobre ele a maldição e diz o seguinte: quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Aqui então vejamos a segunda maldição agora sobre a terra, né? Sobre o solo, sobre a terra. E é isso que Eloete fala quando ela diz aqui no livro História da Redenção, página 54. A maldição sobre a terra, a princípio, tinha sido sentida apenas levemente, mas agora uma dupla maldição repousava sobre ela. A primeira maldição foi que obteria o sustento através do trabalho, né? Através de teria que lavrar a terra para a terra poder dar o alimento, mas não fala nada quanto a terra ficar fraca, né? O enfraquecimento da terra. Mas agora, com Caim, Deus disse que a terra perderia sua força. E o que ia acontecer para então a terra não se esgotar completamente? Porque a gente sabe que muitas áreas desertas foi exatamente por causa disso, por causa do esgotamento da terra. A terra não foi dado descanso a ela, então ela ficou esgotada e aí não conseguiu produzir mais nada. Ela diz ainda aqui, o livro Patriarcas e Profetas, página 44, a tenebrosa história de Caim e seus descendentes foi uma ilustração do que teria sido o resultado de permitir ao pecador viver para sempre para prosseguir com sua rebelião contra Deus. A paciência de Deus apenas tornou o ímpio mais ousado e desafiador em sua iniquidade. 15 séculos depois de pronunciada a sentença sobre Caim, o universo testemunhou os frutos de sua influência e exemplo no crime e corrupção que inundaram a terra. Então, o primeiro assassinato não foi algo sem importância, né? O sangue de uma pessoa que Deus fez a sua imagem e semelhança sendo derramado no chão foi algo terrível, Então, a partir desse momento, a própria terra se enfraqueceu ao receber o sangue de Abel. Deus, os anjos, né, o universo viram algo espantoso, nunca visto antes em toda a existência do mundo, do universo, da criação até então. E por conta disso, a terra então perderia sua força e Deus instituiu algo para que então a terra pudesse ser restabelecida. E isso foi no ano do descanso, né, o ano sabático, porque era no ano sabático a terra ficava em repouso, ia produzir voluntariamente o que já estava plantado, mas não era para plantar nada, para que ela se recompusesse. Então o povo podia perguntar, né, que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear nem colher nossa messe. Então eu vos daria a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior, né, que era o 7º, até ao 9º ano, ao ano 9º, até que venha a sua messe, comereis da antiga. Ou seja, o povo plantou, né, a última plantio foi no 6º ano. E aí Deus dá a promessa que no 6º ano haverá uma bênção para que
dê fruto por até 3 anos, né? Porque eles não iam plantar no 7º, então só ia plantar no 8º. Então algumas colheitas ainda ia colher no 8º, dependendo do tempo, né, da cultura. Tem cultura que é 3 meses, 6 meses, 9 meses. E então essas culturas que demora mais, Deus prometeu que até o 9º ano ainda teria o que comer, lá coisa do 6º ano, né? Então essa é a promessa de Deus. Precisava só confiar nele. Então observe que o ano sabático ele está ligado, né? Ele está em paralelo com o próprio calendário, né? Porque ele é de 7 em 7 anos, 7, 14, 21, e se estenderia até os nossos dias. Não teria o mesmo que iniciou em Canaã, mas iniciaria a partir dos múltiplos de 7. Quanto ao ano jubileu, né, a gente vai entender aqui, encontrar uma referência ao ano jubileu, porque, como disse, em Israel não há nada registrado que Israel tenha obedecido a um ano jubileu. Há uma época lá em Zedequias que Jeremias, né, afirmou e até elogiou o rei Zedequias por ter libertado, né, fez um pacto, claro, com Deus no templo para libertar os escravos num determinado ano, que era um ano sabático, porque os escravos, os judeus, não poderiam ser escravos muito tempo, esses que ficavam endividados, né, porque a cada 7 anos se perdoava a dívida. Então todos os escravos por dívida eles eram libertados no ano sabático, e ocorreu um ano sabático na época de Zedequias. Observe aqui que durante o reinado de Zedequias, que vai aqui do ano aqui entre 596 e 597, que justamente foi quando houve aqui a tomada, né, uma investida de Nabucodonosor, nesse ano que destituiu Jeoaquim, e Joaquim reinou 3 meses, mas se entregou, se rendeu e foi para a Babilônia. E Nabucodonosor então colocou Zedequias, né, que a princípio o nome dele era Eliaquim, e trocou para Zedequias no ano 597. Foi o mesmo ano também do cativeiro do profeta Ezequiel, quando ele foi levado para a Babilônia. Então houve aqui esse ano sabático, praticamente foi o primeiro ano de Zedequias, mas não foi esse ano que ele fez um pacto com Deus. É possível aqui que tenha sido no ano 590, foi um ano sabático, o ano 3381, ano mundi, né, AM, ou 590 a.C. Então nesse ano, ele no 7º ano, próprio 7º ano de Zedequias, ele fez um pacto para libertar os escravos, porque eles estavam sendo então acossados lá por o faraó Neco, se não me engano, faraó Neco. Mas então logo ele faz um pacto com Deus no templo de libertar os escravos, e quando o faraó bate e sai, né, abre o cerco, vai embora, ele então faz com que os escravos sejam devolvidos, né, ele pega os escravos de volta, e Deus então fica muito irado com essa atitude do rei, e então diz que agora eles serão livres para a espada e para o cativeiro. E uma outra referência, né, o que eu falei de Zedequias não foi um ano sabático. Uma outra referência antes, né, eu gosto de mostrar o texto aqui de Jeremias 34, na história de Zedequias, palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse fogo o seu servo, e cada uma sua serva, hebreu, hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos seus irmãos. Então todos os príncipes e todo o povo haviam entrado nessa aliança, obedeceram, despedindo fogo cada um a seu servo, cada uma a sua serva, de maneira que já não retivesse como escravos, e obedeceram e despediram. Mas depois se arrependeram, né, justamente quando o Egito, né, o faraó, então abriu o cerco, Deus fez com que ele fosse embora, e eles se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido fogo, e os sujeitaram por servos e por servas, e não obedeceram ao ano sabático que Deus havia instituído. E quanto ao ano jubileu, há uma referência que podemos entender que houve Deus está falando aqui de um ano jubileu. Isso aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então esse registro está tanto em Isaías 36 como lá no livro de Reis, né, que é uma repetição da história. E isso aconteceu no ano 14º do rei Zedequias. E acontece que quando Deus, né, garante que Senaqueribe não entrará em Jerusalém e vai livrar o seu povo das garras da Síria, então ele dá um sinal, e o sinal que ele diz é: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, no segundo ano o que daí proceder,
e no terceiro ano, porém, semear e colher, e plantar e vinha e comer os seus frutos. Então, 2 anos sem plantar, 2 anos sem que houvesse lavrar a terra. E isso só acontece no ano jubileu, já que no ano sabático é só 1 ano sem plantar. Então, planta no 6º ano, não planta no 7º, e no 8º volta a plantar. Isso é o ano sabático. Já no jubileu, né, o que acontece? Que ele é seguido de um ano sabático, né? Então, no ano sabático, o ano de 49, não se planta nada. Então, em seguida, o ano 50 é jubileu, também não se planta. E aí, no terceiro, eles voltam a plantar. E claro, com a bênção de Deus do último ano que foi plantado, Deus vai fazer produzir suficiente para que eles tenham sempre o que comer quando voltarem a plantar. Essa é a promessa de Deus. E isso ocorreu aí por volta aí do ano 715, 714 a.C., que corresponde ao ano AM 3256. Vamos ver aqui na tabela. Então observe que o reinado de Ezequias, inclusive, ele coincide aqui com o fim do reino do norte de Israel, quando o 4º ano de Ezequias está em paralelo com o 7º de Oséias, e o 6º ano com o 9º de Osés, que foi o último ano aí do rei de Israel, que teve fim justamente aqui por volta do ano 722, né, barra 721, que é quando se atribui que foi justamente o fim do reino de Israel pelo Império Assírio. E o que acontece? O ano 14 de Ezequias, do rei Ezequias, foi também exatamente aqui, entre 715 e 714. Alguns alguns historiadores dizem que Senaqueribe ele só passou a reinar a partir do ano 701, né? Por aqui, porque quem reinava antes era o seu pai, Sargão. Mas há provas arqueológicas e históricas de que Senaqueribe ele estava em corregência com seu pai. E essa corregência começou exatamente por aqui, por esse ano 715 e 714. Ele atuou aqui como príncipe corregente, né, o príncipe regente, com Sargão, seu pai. Só com a morte de seu pai, por volta aqui de 701, é que ele se torna o rei assírio. Mas quando ele invadiu aqui Jerusalém, ou tentou invadir, na época de Ezequias, ele era então um príncipe regente, né, que estava em corregência com seu pai Sargão II, né, Sargão II. E isso então já está atestado aí pelas histórias, até mesmo pela arqueologia, porque muitos então colocam para poder deixar que a prova seja histórica e não bíblica. Então procura dizer que Ezequias ele estava em corregência com Acais durante todo esse período, e só realmente passou a reinar de fato justamente quando teria 14 anos antes aqui, a 27 menos 14, 3, ele teria começado o reinado dele exatamente aqui, 714, 715. Mas não é a história que tem que provar a Bíblia. A história ela tem que estar de acordo com a Bíblia. A Bíblia é quem tem que estar certa, e não a história. Então, a prova é que Senaqueribe realmente tentou invadir Jerusalém no ano 714, aqui 715, 714, no 14º ano de Ezequias, quando ele era rei, não corregente. Então observe que esse ano 3256 ele é seguido de um ano sabático. Logo, torna esse ano aqui um ano jubileu, pelo que está descrito aqui na Bíblia, né? Aqui está descrito que esse sinal que Deus dá é de um ano jubileu. Com base nesse cálculo, a gente vai então entender que o primeiro ano jubileu ele passou a ser contado, para que houvesse o primeiro ano jubileu, passou a ser contado aqui no ano 2570. O que é que houve em 2570? Diz aí o livro de Josué: desta maneira deu o Senhor Deus a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas obras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então a gente vai voltar à Bíblia para entender, porque aqui foi quando houve a distribuição das terras, né? Já tinha acabado as lutas e as terras foram distribuídas. Então vamos dar uma passagem aqui por Josué. No capítulo 1, Deus anima Josué, ele se prepara para atravessar o Jordão. No capítulo 2,
os espias são mandados a Jericó para espiar lá Jericó. Raabe então acolhe os espias e é salva. Então se promove agora a passagem pelo Jordão. O povo passa o Jordão, tira as pedras, coloca no outro lado e em seguida tira as 12 pedras, né, servir de testemunho. E com isso então o povo já é circuncidado. Quando entra lá aqueles, né, que não foram durante a caminhada no deserto. E aí então o povo de Israel celebra a Páscoa. Estando, pois, os filhos de Israel ocupados de Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Isso então depois de 40 anos no deserto. Isso aqui foi o ano 2549, uma vez que a contagem é inclusiva. E comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse dia. Então no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. Ou seja, no dia 15, né? No dia 14 celebraram a Páscoa. Na verdade, o dia 16, que é o dia das primícias. Porque o dia 14 mata o cordeiro, mas a Páscoa é comida no dia 15. E então no dia 16, que é o dia das primícias, é relacionado aí ao maná, né? O que deixou de cair nesse dia, porque eles passaram a comer as primícias da terra, né? E não tiveram mais os filhos de Israel maná naquele ano, porque comeram das novidades da terra, né? Aqui então as primícias, no dia das primícias. Mas isso não quer dizer que aqui começa a contagem para o ano sabático, uma vez que eles comeram do que tinha em Canaã. Eles não plantaram nada até agora, eles estavam se alimentando do que a terra estava dando para eles, né? E eles não plantaram durante muito tempo, porque os primeiros 7 anos foi só de luta que a gente vai ver mais adiante. Então vem a destruição de Jericó, Raabe é salva, vem mais o que os israelitas são derrotados em Ai por causa de Acã. Vamos ver aqui no 8, Ai é destruída então, depois que ele resolve o problema aí do pecado de Acã. Renova-se a aliança. Tem o estratagema do Gibeonita, aqueles gibeonitas que eles conseguem enganar Josué. O Gibeão então é sitiado e Josué vai em seu socorro. E nessa luta o sol e a lua são detidos para que eles continuem a batalha, né? Alguns, né, eu encontrei alguns escritos que disseram que essa luta ocorreu numa sexta-feira, e para que o sol não fosse posto, né, e aí viesse o sábado, eles tinham que parar a luta. Então fez o sol parar, para que então não, mas isso é uma conjectura, né, de alguém que diz isso, para que então o sábado não viesse logo. Mas é por isso que alguns dizem que usa até isso como que alegando que o sábado não seria hoje o dia que o mês da criação, né? Mas a gente já demonstrei em vários vídeos pelo calendário que o sábado de hoje é o mesmo desde que foi criado. E o que acontece então, né? Josué aqui empreende uma guerra com todo mundo, né, todo o povo judeu contra todos os cananitas. Então ele sai derrotando vários reis ao longo aqui desse período. Os reis vencidos por Moisés, os reis vencidos por Josué, e a batalha envolvendo as 12 tribos nessa batalha contra os cananitas. E então chega ao ponto em que falta muito ainda para conquistar. Veja que Josué já era idoso, entrado em dias, ou seja, chegou um período aqui em que a batalha parou, né? E o povo, cada um ia possuir suas terras, mesmo que não tivesse conquistado tudo, porque diz que essa é a terra ainda não conquistada. Então várias tribos, vários povos ainda estavam lá. Mas o que aconteceu, né? As heranças começaram a ser distribuídas, né, a parte de cada um. A terra de Canaã é distribuída por sorte, e Josué dá Hebron a Caleb. É aqui onde Caleb justamente diz: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu relatei como sentia o coração. E a questão dos espias, né, que Josué e Caleb foram dois, né, dos 12 espias. E ele agora diz o seguinte: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Ora, se na época que eles foram espiar a terra por volta do ano 2º, depois que saíram do Egito, então ele fala aqui que ele estava com 85, né? Então 45 anos depois, como foi a partir do ano 2º, então 7 anos travando aí as batalhas, e só que a terra ainda tinha muito que conquistar.
E o que aconteceu? As heranças das 9 tribos e meia, a herança de Judá, cada um foi recebendo a sua sorte, mas eles tinham que lutar ainda. Cada tribo então passou ainda a lutar para obter o seu limite total, né? Aquilo que caiu a eles por sorte, e eles não tiveram tudo. Caleb conquista Hebron, então Caleb partiu para cima dos gigantes que moravam ali na sua área, e cada tribo então começou ainda a luta nessas conquistas de Canaã. As tribos começaram a não expulsar os cananeus que habitavam aqui, a tribo de Efraim. Não conseguiram expulsar tudo, mas tentaram ali fazer a batalha o máximo possível. Em Josué 17, a herança da meia tribo de Manassés, que ficaram do outro lado, de lá de Canaã. E também ele tiveram que expulsar lá os povos, empreender as guerras para cada um lutar. E o resto da terra é dividido em 7 partes. Então, acontece que ainda continua a divisão. Essa divisão realmente só vai terminar muito depois, né? A herança de Benjamim, 7 tribos que ainda não tinham recebido a herança. Ainda havia, aqui dentro dos filhos de Israel, ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a herança, mesmo depois daquelas primeiras repartições. Ou seja, não tinha como haver ano sabático nem jubileu, porque todos ainda não tinham suas terras e eles estavam continuamente em guerra. Não havia ainda o início geral para que todos pudessem plantar e colher, digamos assim, todo mundo igualmente. Então, ainda 7 tribos foram divididas suas heranças, e essas heranças precisavam ser construídas, conquistadas, aliás. Até que então Josué, por fim, recebe uma herança aí que as tribos dão a ele. E o que acontece é que, acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Nun, a herança no meio deles. Então, quando ocorre aqui esse fim realmente da divisão da terra? Quando é que ocorre? É o que nós vamos ver, porque é a partir daqui que vai começar a contagem do ano sabático e também do ano jubileu. E aqui, antes, vamos ver aqui o que diz o Espírito de Profecia sobre o ano jubileu. No estabelecimento de Israel em Canaã, a terra foi dividida entre todo o povo, os levitas somente como ministro santuário, sendo excluído da distribuição igualitária. E ainda continua, né? E embora alguém pudesse dispor de sua posse por um tempo, ela explicando a questão do ano jubileu. As dívidas eram perdoadas a cada 7 anos e no 50º, o ano do jubileu, toda a propriedade fundiária revertia ao dono original. Então, observe como ela também cita aqui que teve a questão do jubileu do ano sabático está ligada à divisão da terra, como também está no livro Educação, aqui, página 43. Vou fazer uma correção aqui. Distribuindo a terra e distribuindo a herança a seu povo, era o intento de Deus ensinar-lhe, por meio deles, ao povo das gerações vindouras, princípios corretos a respeito da posse da terra. A terra de Canaã foi dividida entre todo o povo, né? E o que acontece? Perdoavam-se as dívidas em cada 7º ano, e no 50º, ou ano do jubileu, toda a propriedade territorial voltava ao seu dono. Então observe como a questão do 7º ano e a questão também do ano jubileu, que é o 50º ano, né, que é o ano jubileu, ele está ligado então justamente com a distribuição da terra. E por fim ainda ela cita, né, ainda no livro de Educação, pela distribuição da terra entre o povo, Deus providenciou para eles, como para os moradores do Éden, a ocupação mais favorável ao desenvolvimento, o cuidado com plantas e animais. Uma provisão adicional para a educação foi a suspensão do trabalho agrícola a cada 7 anos, a terra ficando em repousio e seus produtos espontâneos sendo deixados para os pobres. Assim foi dada a oportunidade para estudo mais extenso, também para interação social e adoração, e para o exercício da benevolência, tão frequentemente excluída pelos cuidados dos labores da vida. Então vejam que foi na distribuição da terra que começa então a contagem para o ano jubileu. E aí podemos ver o seguinte, vamos ver esse início da contagem. Primeiramente, vimos que a terra ela ficou com a morte de Caim, né, com a morte de Abel, aliás, por Caim. Isso ocorreu no ano 120, entre aqui 119 e 120. Eu já expliquei isso em outro estudo, né, que a morte de Caim ocorreu aqui, inclusive porque depois da morte de Abel, né, por Caim,
Adão e Eva ficaram muito desgostosos, muito tristes e viram como terrível o pecado. Ó. Ela perdeu 2 filhos num dia só. E eles passaram cerca de 10 anos sem ter filhos, mas depois entenderam que precisaria continuar cumprindo o propósito de Deus. E aí foi quando Sete nasceu no ano 130. Aqui o ano 130, mas a morte de Caim então ocorreu exatamente, aliás, a morte de Abel, já 3 vezes que eu falo errado, né? A morte de Abel por Caim ocorreu aqui no ano 120, e a partir daqui, então, né, depois de um ano sabático, que começa a contagem para o ano jubileu, né? E também veja que os anos sabáticos ele não existia, né? Não havia essa observância, mas a contagem é a partir do próprio calendário, né? dos múltiplos de 7, dos anos múltiplos de 7, que são considerados anos sabáticos, vão ser considerados, né? E aí, a partir daí então começa a contagem para também o jubileu. Com base nisso, a gente vai então avançando. E nesse avanço, deixa eu me ver aqui, nós vamos ver que o êxodo ocorreu aqui em 2510, não era um ano sabático, no ano sabático de 2513. E aqui, a partir do êxodo, nós vemos que os 40 anos decorrem aqui e termina aqui quando entra em Canaã, né? No ano 2549, Josué entra em Canaã, 40 anos depois, né? 39 e 40, é o ano 2549. Então há essa entrada aqui em Canaã. Então eles passam aí 7 anos de luta. E nesses 7 anos eles lutam até o ano aqui 2555 ou 2556, 7 anos de luta, né? Quando inclui o próprio número, aqui então dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Quando a gente faz a contagem inclusiva. Então vemos que nesse ano sabático aqui termina a luta geral das tribos e começa agora as lutas, cada tribo batalhar por si para conquistar a terra. E isso dura mais ou menos aqui até os 20 anos, 2569. E aí então, que foi um ano sabático também, né? E como foi um ano sabático, então ele recomeça aqui a contagem do próximo ciclo de 7 no ano 2570. Então é aqui nesse 2570 que começa então a contagem do ano jubileu. Ele começa a partir daqui, no próximo ciclo de 7, e é aqui que então começa. Aqui não é um ano jubileu, mas começa aqui. Quando vai ser o próximo ano jubileu? 49 anos depois. 49 anos depois, a gente vai aqui em 2619. Então é o primeiro ano jubileu. Então observe, né? Se aqui começa o primeiro ciclo sabático, 2570, vamos vir para cá. Deixa eu fazer uma correção aqui. Então vamos vir para aqui, ó. Então aqui tem o primeiro sabático, ó. São depois de 7 anos sabáticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então depois de 7 anos sabáticos, ou 49 anos, então o ano 50º, né, o ano de número 50, passa a ser o primeiro jubileu que deveria ser comemorado lá em Canaã. Não há registro que isso tenha ocorrido, não há registro, né? Inclusive nesse ano possivelmente Josué ainda estava vivo, já que ele tinha recebido também a sua cidade e como herança aí das outras tribos. Então aí começa o primeiro ano sabático, o segundo ano sabático aqui em 2668, isso o ano AM, né? Desde a criação. E aí, então vamos ter aqui o 29º ano sabático, no ano 3991, que foi no ano o ano 1 antes de Cristo, o último ano da era antes de Cristo, ou antes da era comum. Foi o ano 1 AC, foi um ano jubileu. E Jesus, ele passa por vários anos sabáticos. Ele nasceu aqui no ano 3967, foi o ano que Jesus nasceu aqui, ó. Nascimento de Jesus. Então ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 anos sabáticos. Jesus passa, 5 vezes 7, 35. Jesus viveu 33 anos, mas dentro do contexto aqui, daria aqui, porque estaria ter 28 anos, né? Do 369 para 3997. Aqui foi o ano do batismo de Jesus, que foi um ano sabático. E aqui, com a morte de Estevão, o ano 34, que justamente está relacionado à profecia de Daniel, 490 anos. Então, esse período de 490 anos, ele sempre está ligado a anos sabáticos, né, em jubileu.
no meio, mas sempre envolve ano sabático, que é a contagem de sempre que envolve múltiplo de 7 está relacionada aí a ano sabático, e a profecia de Daniel começou exatamente no ano sabático e terminaria, então tem que terminar no ano sabático. Então exatamente foi aqui, no ano 457 a.C., que foi o 7º ano do rei Artaxerxes I, que no ano Mundi é o ano 33.514. E esse ano foi um ano sabático que começou a profecia de Daniel de 490 anos, dos 490 anos. E foi justamente aqui, nesse 3514. Então, observe, eu vou partir daqui, desse número 1, que é aqui, o ano 457, o 7º ano de Artaxerxes, quando começa a profecia dos 490 anos, né? Ou 70 semanas de Daniel. E vamos ver onde vai parar os 490 aqui. 490 aqui, 490. Vou parar aqui para não confundir. Então ele vai parar aqui nessa linha aqui, nessa célula. Então nós temos aqui a morte de Estevão. Então 490 anos completo, né? Para ser completo, a gente quer que para ser completo ele tem que começar a partir do zero, porque aí dá 490 anos completo. Então os 490 vem para cá, para o fim, aqui na morte de Estevão, o fim da profecia das 70 semanas. Voltando aqui, então nós temos aqui, então, continuando essa contagem, e aqui nós tivemos o batismo de Cristo, a cruz bem no meio aqui, o ano 4001, que foi a cruz, né? Se a gente der uma ampliada aqui, mas para não... Então nós tivemos aí, então aqui, no ano 30, aliás, o 30º jubileu foi no ano 4040, foi na destruição de Jerusalém. Então 30, o 40, 50, 60, 70, o 70º ano jubileu vai ser no ano 6000. Isso é o ano jubileu desde a entrada em Canaã, né? E será o jubileu de número 70. Agora, se contarmos desde a morte de Abel, então vão ser 120 jubileus, porque 120 é o período de 49, observe aqui, 49, que é o período de um jubileu para o outro, 49 anos, vezes 120, eu tenho 5.880 anos, mas como a contagem do jubileu começou a partir do ano 120, então quando eu sou no 120 eu tenho o ano 6000, que é exatamente bate aqui com esse cálculo. E trazendo para os nossos dias, o que é que a gente observa? Que o último jubileu que tivemos foi no ano de 1988, bem aqui, 1988. Vocês lembram que nesse ano houve uma grande crise, né? A bolha imobiliária dos Estados Unidos, e afetou o mundo inteiro, né? E essa bolha fez com que uns ficassem pobres, outros ficassem ricos. E basicamente, vamos dizer assim, é o que ocorria na época sempre que havia o jubileu. Aqueles que compravam as terras tinham que devolver para aqueles que venderam. Então, ou seja, os ricos ficavam menos ricos e os pobres ficavam mais ricos, porque tinha suas terras de volta sem um tostão, né? E essa foi exatamente isso, a pretensão de Deus, né? Para que não houvesse a miserabilidade, não houvesse pessoas, né, eternamente pobres. E foi a maneira que Deus fez para que então houvesse uma função social da terra, e também uma distribuição igualitária de renda, e também mais amor no coração. Mas observe um detalhe também: se 1988 foi jubileu, o que acontece? Antes de 1988, qual o ano que eu tenho aí? O ano 1939, quando começou a Segunda Guerra Mundial. Também foi um abalo no mundo, né? E isso mexeu também com a economia mundial. E o ano 6000, então, será um ano aí que vai mexer com o mundo inteiro. Vai ser um abalo mundial que a gente não tem nem noção do que vai ser. Vamos entender a partir do que vai ocorrer aqui até lá, né, no tempo que a gente está. Então, dessa maneira, o ano 2001 foi sabático, né? O 2008 foi sabático. Aliás, a bolha imobiliária foi em 2008, né? Estou confundindo. Desculpe aí o erro, né? Foi em 2008, a crise da bolha imobiliária.
1988 para 89 foi a queda, foi o leste europeu, né? A queda do comunismo que varreu o leste europeu e culminando com a queda do muro de Berlim, né? Mas então foi uma grande revolução que estava havendo no mundo aí para a queda do comunismo. 2008 foi a queda imobiliária, foi um ano sabático também. E aí vimos 2015, também 2015, 2016 houve uma outra crise aí, não sei se no Brasil, mas a nível também mundial. 2022 foi um ano sabático e o próximo ano sabático é 2029. Então aí seguido do ano jubileu, que é o ano 2030. Vai ser o último ano jubileu do sexto milênio. Então vamos entender numa linha do tempo, a partir da morte de Abel por Caim, no ano 120. Então nós temos aí um período de 1960 anos, ou seja, 4 vezes 490 até chegar a Abraão. Em Abraão nós temos um período aí de 40 jubileus de Caim, né, da morte de Abel até Abraão, um período aí de 40 jubileus. E então o que acontece, né? Veja como está ligada a terra, né? Aqui com a morte de Abel, o sangue, a terra ficou fraca. E com o tempo, esse enfraquecimento ia sempre tender a acentuar, a aumentar. E à medida que Deus tomou para restaurar a força da terra, foi instituindo o ano sabático e depois o jubileu. Mas antes, Deus prometeu a terra a Abraão. E isso foi no ano 2080, ano mundi, ou 1891 a.C. E com a promessa da terra, ela foi cumprida aqui no ano 2570, quando terminou a distribuição, né, a repartição das terras por Josué a todas as tribos, e todo mundo então se aquietou, todo mundo agora passou a ficar nas suas terras, então começar a plantar, todos iguais, e aí então começa a contagem de 7 anos no ano sabático até chegar ao primeiro jubileu, a partir daqui de 2570. Então eu vejo que nós temos aí também, nisso vamos ter 12 períodos de 490 anos, ou 120 jubileus, que é 120 vezes 49, né? Ou dá 12 de 490. Claro que antes de Josué não houve nenhum jubileu, comemoração, mas apenas em termos aqui de contagem, né? O primeiro ano de jubileu foi quando o povo estava em Canaã. Vamos ver mais precisamente, mas a cada 490 anos a gente vai ver que houve algum acontecimento, né? A partir aqui da morte de Abel. Então nós temos aqui 1590, possivelmente foi quando a arca pode ter sido começada a construir, porque o dilúvio foi logo em seguida, em 1656, 57, 58, aí o dilúvio, ou seja, 70 anos depois. Abraão foi chamado, depois veio a distribuição, o fim, né, a repartição da terra, e no ano 3060 foi a reforma religiosa de Asa, né, trazendo o povo de volta para Deus. Aqui em 3550 é citado lá em Neemias 12, 22, como o último sacerdote no tempo de Dario II, era o ano 421 a.C., que é exatamente o tempo de Neemias. Ele cita lá como o último sacerdote Jadua, não diferente do que diz Joséfo, né, que diz que Jadua foi o sacerdote que recebeu Alexandre quando ele veio para o lado de Jerusalém após ter vencido os persas. Mas na tradição judaica diz que foi Simão Justo, né, Simão II o Justo, que recebeu Alexandre, não Jadua. E aí temos depois 490 anos depois a destruição de Jerusalém. E aí vamos ver vários períodos de 490 anos, inclusive o último que nós estamos aqui nesse período de 490 anos foi que começou em 1540, quando foi criado o jesuíta, né, formalmente criado o jesuíta no ano 1540, no dia, no nosso calendário, 7 de outubro, né, pelo nosso calendário atual. E aí esse período de 490 anos vai terminar no ano 6000, que coincide também aí com o último jubileu. Essa é a tabela. Vamos esmiuçar mais para ver aqui dentro desse calendário e olhar aqui, o ano 2619, conforme está aqui, foi o ano, então o primeiro aqui, jubileu, que ocorreu aqui pertinho aqui, o primeiro jubileu. E aí observe como Deus chama Abraão no ano 2080 e promete a ele toda aquela terra de Canaã. Essa terra de Canaã é conquistada aqui em 2570, mas quando chega então
o período aqui de 1960 anos, no ano 4040 AM ou 70 depois de Cristo, 1960 anos, 4 períodos, né, de 490 anos, essa terra chega ao fim. O povo de judeu, que no momento já estava mais restrito ali a Judéia, Jerusalém, mas é totalmente mortos, muitos são mortos, né, e outros são expulsos, muitos são escravizados, degredados, e outros se espalham pelo mundo e perdem totalmente aquela região. Então ele perde a terra. Então a terra já não é mais dos judeus nessa época. Então vejo como a questão do ano sabático e jubileu está ligado à terra. E aí, então a partir de 70 começa então a era cristã, né? O Israel espiritual. Até os nossos dias, quando o povo de Deus ele se compõe por todos os cristãos espalhados no mundo inteiro. O povo hoje de Deus não está localizado numa nação, não está restrito a uma região geográfica. Ele está espalhado hoje no mundo inteiro. Então, com isso, com esse período agora, a partir da destruição de Jerusalém até o ano 6000, também é o mesmo período que foi de Abraão até a destruição de Jerusalém, 1960 anos, ou 4 períodos de 490 anos. Então veja que o período é o mesmo período que os judeus tiveram, desde o chamado de Abraão, que constituiu o início da nação judaica. Então aqui chegou ao fim, com a destruição de Jerusalém, e começa então a nova nação de Deus, a nação cristã, o povo de Deus, o Israel espiritual. E vamos ver que eles vão ter o mesmo período também dos judeus sobre a terra. E aqui chega ao fim a pregação do Evangelho, chega ao fim aqui essa terra, né? A estadia aqui nessa terra, para que então venha o reino de Deus. Então, fazendo um resumo, né, em 2080 AM, né, ano mundi, desde a criação, foi a promessa de Deus a Abraão de dar a ele toda a terra, que ele pisasse a planta do seu pé. E quando houve o êxodo, 430 anos depois, né, exatamente 430 anos depois, no 2510 AM ou 1461 a.C., esse período de 430 anos está em Êxodo 12, 41 e 42, e Paulo também explica em Gálatas 4, 17, né, que a promessa dada 430 anos antes, a lei dada no Sinai, né, a lei dada no Sinai não iria anular a promessa dada 430 anos antes. Então ele liga a promessa de Deus a Abraão com a lei dada no Sinai, que foi dada assim que Israel saiu do Egito, né, 50 dias depois que Deus conduziu o seu povo para o deserto lá no Sinai. Então 430 anos então, entre a promessa e o Sinai, que está bem claro aqui. Então, em duas passagens da Bíblia, é o mesmo período de Êxodo 12, 41 e 42 com Gálatas 4, 17, entre Abraão e o Êxodo. Então, após o Êxodo, o povo passou aí entre 39 e 40 anos, de ponta a ponta, digamos assim, completo, daria 38 anos completo mesmo, mas o primeiro ano não foi completo, né? O segundo também, aí, mas na contagem bíblica, inclusive 40 anos depois, nós chegamos a 2549, quando Josué entra em Canaã. Então começa 7 anos de batalha contra lá os reis, e essa batalha então termina as guerras gerais. Aí começa agora as conquistas tribais, cada tribo partir para conquistar mais a sua herança completa, né? Já que eles não tiveram posse da herança completa. Então começa as guerras, cada tribo empreendendo suas guerras. Então quando tudo termina é aqui no ano 2570, aí, quando há a divisão completa e total das terras para cada tribo. Isso então, nós vimos que 49 anos depois, então se tem o primeiro jubileu, que o espaço de um jubileu para outro é de 49 anos, né? Não de 50. Por que não de 50? Porque, como eu demonstrei a vocês, aqui o jubileu, né, ele é o ano 50, mas esse ano 50 ele também já ele passa a ser a contagem do próximo ciclo para o ano sabático, que depois de 7 anos sabáticos começa o jubileu de novo. Então, porque o ano sabático ele é sempre múltiplo de 7. Se deixar o jubileu fora desse novo ciclo de contagem de 7, aí complica. O cálculo realmente não bate, mas para entender que o ano sabático ele então é sempre um múltiplo de 7. E todo ano que é múltiplo de 7 ele é ano sabático. Isso começou com 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 até os nossos dias.
Vejamos, por exemplo, a gente está no ano 2025. 2025 ano é sabático, é só dividir por 7. Vê que não é uma divisão completa. Então, o próximo ano sabático é 2029. Quando eu dividir por 7, aliás, não é, o 2029 é o ano 5.999. Dividido por 7 é o ano 857. O ano atual, se considerando 2025, ele é o ano 5.995. Quando eu divido por 7, ele não é, tá vendo? Ele não é um ano sabático. Ele não tem a divisão exata, mas o ano 5.999, que é o ano 2029, então ele é dividido por 7, ele é sabático. Certo? Então, todo número dividido por 7, o ano mundi, ele é sabático. E aí, por fim, né, a partir do primeiro jubileu em Canaã, nós, quando chegar o ano 6000, nós vamos ter o jubileu de número 70, o 70º jubileu. Vai ser o ano 2030, né? Então, ao longo de todo o ano 2030 é um ano jubileu, um ano da libertação, é o ano onde voltaremos para a nossa terra original, a qual perdemos. Então vamos voltar nesse ano jubileu. E se considerar, né, que a partir de, como eu disse, a partir lá de Caim, a partir lá da morte de Abel, então serão 120 jubileus desde que houve o início para a contagem, né? Mas não houve a celebração do jubileu, só a partir de Canaã. Considerando a partir de Canaã, então é o jubileu de número 70 em 2030. Considerando desde Abel, seria o jubileu de número 120, porque alguns pegam o texto lá que Deus fala, né, que na época do dilúvio, quando Deus diz que o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E então existe uma interpretação de que Deus está dando aí, digamos, uma pista, né, que esses 120 anos seriam 120 jubileus. Aí eles fazem o cálculo, né, de que um jubileu é 50 anos vezes 120 dá 6.000 anos. Então o mundo durará 120 jubileus de 6.000 anos. Mas o cálculo preciso mesmo de um jubileu para outro é 49 anos e não 50. Ou seja, eu tenho 49 vezes 120. Eu teria aqui 5.880 anos, mas o ponto de partida é o ano, eu somo com 120, que é o ano 120, quando houve a morte de Abel. Isso, né, o cálculo realmente dá essa precisão. Sem um cálculo, né, sem a cronologia e fazer esses cálculos, a gente não teria como entender que houve a morte de Abel no ano 120, né, e só 10 anos depois é que Adão, então, tem 7, começa a gerar de novo filhos e filhas. Então, irmãos, amigos, todos que nos assistem, então vimos que a partir daqui, o primeiro ano jubileu, ele foi realmente em Canaã, aqui no ano 2619, ou no ano 1352 a.C. Então, do primeiro jubileu até a destruição de Jerusalém foram 30 jubileus. E da destruição de Jerusalém até o último jubileu no ano 6000, o último jubileu do sexto milênio, então teremos aí 40 jubileus, num total de 70 jubileus desde a sua instituição em Canaã. Mas considerando o cálculo a partir da morte de Abel, então 120 jubileus foi estabelecido. Então Deus, ele estabeleceu uma data, um prazo para o mal. Daí a gente pode deduzir, entender claramente, né, que quando Deus fez a terra foi feita depois da queda e não antes. Ou seja, quando Deus estabeleceu aqui os 6 dias da criação, já foi o tempo que ele ia estabelecer para o mal, né, dando o mesmo tempo no céu, de que um dia para Deus é como 1000 anos. Então aqui na terra ele fez um dia semanal, como se e para o mal que começou no céu, ele deu cada dia por 1 ano para que o mal existisse. Então ao final de 6.000 anos, então o mal teria fim. E tudo que Deus estabeleceu aqui na terra, ele tem uma data, foi tudo preciso. Inclusive o próprio nascimento de Cristo, as profecias de data foram muito precisas. O tempo que nós estamos vivendo é preciso pela cronologia, não há profecia de tempo. A última profecia de tempo que tem na Bíblia é Daniel 8,14, né? 2.300 de manhã. Não há outra profecia de tempo fora essa. Inclusive os 1.295 anos de Daniel 12 e 1.385, eles estão dentro dessa profecia de 2.300 anos. Não profecia de tempos literais, que alguns esperam que aconteça, de que vai haver aí
incluindo entre Jesus e o Anticristo, 1335 dias, ou 1295, ou 1260 dias. Não, essas são profecias de tempo e que precisa ser considerado o tempo aí de um dia por um ano, e tudo isso já foi cumprido, todas as profecias de tempo foram cumpridas. Mas o que nós temos agora aqui é a cronologia do tempo. Então observe que toda essa cronologia obedece ao programa de Deus, né? Ao cronograma de Deus, ao calendário divino. E quando Deus fez aqui o mundo, ele já fez justamente para dar ao mal o tempo que ele duraria aqui nesse mundo. Do mesmo jeito que tivemos 6 anos, 6 dias, né? Esses 6 dias da criação, simbolizando aí 6 dias de trabalho, de luta aqui nesse mundo, houve o 7º dia de descanso, né? Então haverá um 7º milênio de descanso. Então esse 7º milênio a gente vai poder descansar no céu, embora vamos estar lá numa atividade de julgamento. Vamos entender outra coisa. Rapidinho, uma pincelada, vamos dizer, que eu quero dar, quando eu também já comprovei lá em outros vídeos que a queda ocorreu na sexta-feira 13. Então observe aqui, de acordo com esse calendário, né, o primeiro dia da criação, aqui tivemos no domingo, primeiro dia da criação, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, no sexto o homem foi feito. No 7º, primeiro sábado, ele descansou aí com Deus, né, adorando a Deus. Mas o que acontece é que Satanás veio aqui a essa terra. E quando ele veio a essa terra, então ele caiu aqui na terra após ser criada, para que essas criaturas demonstrassem se eles eram livres ou não. Se Deus tinha feito criaturas livres, que eram livres, tinham o livre-arbítrio para escolher adorar a Deus ou não. E no dia 10, Satanás entrou no Éden. Ele caiu aqui na terra dia 8, foi o dia da queda de Satanás, no domingo, dia 8. Então o domingo, né, está ligado aí, enquanto o 6º dia do homem, 7º dia de Deus, o 8º dia, digamos assim, relacionado ao domingo, é o dia de Satanás. Por isso que ele quer que guarde esse dia. Foi o dia que ele veio aqui à terra. No dia 10 ele entrou no Éden, e aí ele, vamos dizer assim, ficou aqui estudando como enganar Eva, né? Ficou olhando, estudando tudo, até que entrou na serpente no dia 13. E através da serpente ocasionou o pecado. E como Deus aparece na virada do dia, então já, ao pôr do sol, já entrou o dia 14. E o que houve no dia 14? O julgamento de Adão e Eva. Eles foram julgados aqui no dia 14, e Deus então faz o julgamento de Eva, de Adão, da serpente e tudo mais. E aí então ocorre a sua expulsão. A partir do dia 15, eles estão aí fora do Éden, não estão mais no Éden e saem do Éden. Então o dia 14 foi o 7º dia aqui do julgamento, né? Observe então essa questão. Então por isso que o 7º milênio também é um sábado, é um milênio de descanso no céu, mas vai envolver um período de juízo, porque é o período em que os salvos vão julgar lá os justos, os que não foram salvos, que ficaram, e eles vão ser julgados lá para comprovar que Deus foi justo em ter salvo os que foram, né, e ficaram aqui os ímpios que não queriam estar lá. Então esse quadro vai nos fazer entender isso um pouco. Então eu espero que vocês tenham entendido a questão aí do jubileu, como ele está realmente ligado ao final do 6º milênio, a questão da criação, todos os cálculos e data, tudo bem datado, que Deus é muito preciso, não conhece adiamento nem tardança. Confiemos em Deus que a seu tempo ele cumprirá todo o seu propósito. Que Deus abençoe a todos.